Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. Ex-mulher trans foi batizado com o Espírito Santo. Eu trago um vídeo maravilhoso aqui para vocês. Vou explicar detalhadamente o que significa batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Essa questão de línguas estranhas, de variedade de línguas. Trata-se do Carlos Emanuel. Gente, o Carlos Emanuel antes era conhecido como Catilares, uma mulher trans muito linda, conhecidíssima no Brasil, muito famosa nas redes sociais. Só que ele tomou a decisão de se converter ao evangelho e de deixar de ser uma mulher trans, e hoje ele se considera uma ex-mulher trans e foi batizado com o Espírito Santo. Eu vou colocar o vídeo dele aqui, mas antes eu preciso dizer uma coisa. Essa questão tem levantado muitos questionamentos, porque muita gente defende a ideia de que não existe uma ex-mulher trans. Se você é mulher trans, é para sempre, Eu quero aqui dizer uma coisa: eu respeito todas as mulheres trans, toda essa questão de gênero. O que você quiser ser, para mim não tem problema nenhum, tá entendendo? Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus pelas nossas ações, Tem um livro de 66, um compêndio de livros, uma biblioteca ambulante que é a palavra de Deus, com 66 livros. Lá tem dizendo o que o homem deve. Tem 613 preceitos, não são só os 10 mandamentos. São 613 preceitos, aquilo que o homem precisa fazer para ir para o céu e aquilo que o homem não pode fazer para ir para o céu. Entendeu? Então, observe a palavra de Deus, lá diz o que é certo e o que é errado. Quem interpretar de uma forma diferente, não tem problema, é problema da pessoa com Deus. O que eu quero dizer aqui, o que eu acho, é que todos nós merecemos o respeito. Quem é hétero, quem não é, quem é trans, quem não é, qualquer religião, crente, católico, macumbeiro, espírita, devemos todos nos respeitar. Eu não acho bom ser evangélico, pregar a palavra de Deus, eu não acho bom quando as pessoas me ouvem. A gente também tem que entender que o outro tem o seu direito também. Nós vivemos num estado laico, entendeu? Temos que respeitar sim a crença dos outros e o que as pessoas defendem, a gente tem que ouvir e respeitar. Tem que ter a nossa opinião, nossa ideia, mas tem que ter o respeito. Eu tenho muitas pessoas que pensam diferente de mim, que são trans ou que não são héteros, mas que são meus amigos e que eu nunca faltei com respeito e nunca vou faltar. Eu amo eles normalmente porque são seres humanos como eu, cheio de erros, de falhas, e cada um vai responder pelas suas atitudes. Então, na minha concepção, só existem 6 ocasiões que não existe ex. Por exemplo, primeiro, ex-pai e ex-mãe. Não existe. Ex-filho e ex-filha. Não existe. Ex-avô e ex-avó. Não existe. Ex-irmão e ex-irmã. Não existe. Quinto, ex-tio e ex-tia. Não existe. E sexto, eu falei aqui, ex-primo e ex-prima. Não existe. Tá entendendo? Agora existe ex-pastor, existe ex-padre, existe ex-médico, existe ex-cantor, existe ex-amigo, existe ex-esposo, ex-esposa, ex-vizinho, existe ex-tudo, gente. Existe também, na minha concepção, existe ex-mulher trans. Tá aí o Carlos Emanuel. Se eu tiver errado, me corrijam. Vou colocar aqui o vídeo, tá bom? Porque você é aquilo que você é até o dia que você quiser, na minha concepção. Entendeu? Até o dia que você quiser, você é aquilo, você se esforça. Não é fácil o que esse menino vem enfrentando. Entendeu? Porque do jeito que tem homem que diz assim, não, agora eu quero ser uma mulher. A gente não tem que respeitar? E a gente tem que respeitar quando é de volta. Não, agora eu não quero ser mulher não. Eu vou ser homem mesmo, que eu nasci assim, eu vou ser assim. Ou o contrário, a gente não tem que respeitar? Então respeita, tem que ter o respeito. Vamos ao vídeo do Carlos Emanuel contando da sua experiência que teve com Deus. E eu volto com um comentário. E eu tenho uma questão muito importante para lançar aqui para vocês sobre esse assunto. Vamos ao vídeo.
Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. E desde a hora que eu cheguei do culto, eu entrei pro meu quarto, tomei um banho e vim orar. Eu comecei a orar, ia dar 11 horas. E desde 11 horas até agora, eu tô chorando tanto, porque eu fui batizada com o Espírito Santo. É tão boa a presença. Eu de joelho, gritando, clamando, sentindo a presença tão grande. Eu não sou nem digna, nem merecedor. Eu peco em pensamentos, eu peco em atitude. Mas a graça dele, é a graça dele. Eu sou muito grata ao Senhor. E o que eu sinto hoje é tão inexplicável. Eu estou aqui para testemunhar que a presença do Senhor é inexplicável. Não tem como explicar, porque Ele é um grande mistério. Ele é um grande mistério. Ele é mistério. Ele é mistério. Pois bem, essa questão do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, entendemos que no e com é a mesma coisa. Isso eu estou falando numa linguagem pentecostal. Eu respeito também a sua corrente de interpretação, certo? Para quem é pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, tem pessoas que dizem assim, tem denominações que acreditam o seguinte: não, o batismo com o Espírito Santo é quando você aceita Jesus como seu Salvador, então você é selado com o Espírito Santo. Nesse momento, você já é batizado. Essa questão de línguas não existe. Essa questão de línguas é só no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? Quando os discípulos pregaram, que Pedro pregou assim para uma multidão e cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Então, existe essa interpretação, essa corrente de interpretação. Nós pentecostais acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é a evidência de falar em línguas. Você recebeu o selo do Espírito Santo? Acreditamos que é quando você recebe o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Tem base bíblica para isso? Muitas bases bíblicas. Muita. Muito texto com contexto. Entendeu? Lá no finalzinho do capítulo de São Marcos, né? Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Oi, gente. Em meu nome falaram novas línguas. Tem gente que diz: isso aí é falar inglês, é espanhol, é o árabe. Não, gente, não precisa de nome de Jesus para falar essas línguas, não. Isso aí é no estudo. Isso aí você vai para a escola e aprende, até na internet você aprende. Aí está falando de coisas sobrenaturais, entendeu? O apóstolo Paulo disse assim: não desprezeis as profecias. Paulo, ele disse que o maior dom de todos, falando na igreja de Coríntios, é o dom de profecia, certo? E se tiver alguém na igreja falando de mistério, fale 2 ou 3, mas se não tiver intérprete, se cale. Se não tiver intérprete, se cale, é porque tinha gente falando. E lá em Coríntio, na igreja de Coríntio, as pessoas estavam assim, não tinham a experiência e estava um negócio meio que bagunçado. Era todo mundo falando línguas estranhas ao mesmo tempo. Se eles estavam falando é porque existiu, gente. A Bíblia não diz que existia, que tinha. Paulo disse: tem que falar 2 ou 3. Se não tiver intérprete, fale consigo mesmo. Por quê? Porque antigamente não tinha um som, um microfone, gente. Era o apóstolo ministrando, alguém ministrando a palavra, e os irmãos tinham que ouvir a palavra. Aí o que é que acontece? O pregador, quando começava a pregar, os irmãos começavam a falar línguas estranhas, não edificava ninguém. É tanto que ele disse assim: as línguas estranhas, Paulo disse lá em Coríntios, as línguas estranhas nos edifica a nós mesmos. Ela edifica o próprio cristão. Ela é um sinal para aqueles que são de fora, para aqueles que não são cristãos. A Bíblia diz que é um sinal para eles. Então, línguas estranhas existe sim, gente. Certo? Existe, é uma realidade.
Nós não fingimos. Qual o propósito de nós, um bocado de gente idôneas, homens sábios, mulheres sábias, inventar aquelas línguas estranhas? Até porque a maioria das que vocês ouvem aí na TV aí, das redes sociais, é mentira, viu? É decoreba. Pessoas que decoram e falam na carnalidade, entendeu? Mas com isso as pessoas estão desacreditando. Mas existem as línguas estranhas. Existe sim. Entendeu? Que é um mistério de Deus. Quando você fala em mistério, você está se edificando. Você fala em mistério com Deus. Aí diz, a língua dos anjos. Não, não é a língua dos anjos. A Bíblia não diz isso. Tem aquele versículo que Paulo diz assim: se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada me adiantaria. Se eu falasse a língua dos anjos, ele está dizendo que é línguas estranhas. A língua dos estranhos, a Bíblia diz que é um mistério do crente com Deus. Nem o crente sabe o que é, só se Deus revelar para ele. Entendeu? Porque se fosse a língua dos anjos, não é um mistério do crente com Deus, do cristão com Deus. Porque o diabo entenderia o que ele estava dizendo. Porque o diabo não é um anjo. É um mistério só de Deus com o crente, com o cristão, como vocês queiram chamar. Certo? Então, o Carlos Emanuel teve essa experiência. Ele recebeu as línguas, o dom de línguas. Existe o dom de línguas, existe a variedade de línguas e existe a interpretação das línguas. Isso aqui é só para quem é espiritual. Quem não for espiritual, pode passar o vídeo a perder tempo. Só vai aumentar as críticas, enfim. Tem que ser espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, o homem espiritual entende das coisas do espírito. Mas o homem carnal, o homem natural só entende coisa da carne. Entendeu? Só entende da coisa da carne. Isso aqui é um mistério. Respeito às igrejas tradicionais que não acreditam, tal. Vai impedir de ir para o céu por não acreditar nisso? Não vai impedir, a salvação é diferente, gente, é outra coisa. Agora vai deixar de desfrutar de tantas maravilhas profundas, de tantos mistérios gloriosos, aí vão deixar de aproveitar essa maravilha, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo em 1917. Eu estava na igreja, era 11 horas, era 10h30 da noite, quando de repente eu comecei, os irmãos fizeram um círculo na frente, estava a irmã Ana do pastor Everton, que é o meu pai na fé, dirigindo a oração. E aí eles começaram a louvar o Senhor com o hino, não precisou ninguém botar a mão na minha cabeça, me chacoalhar, porque tem pessoas hoje que ficam empurrando, botam a mão na cabeça, batiza a força. Aí diz até assim, pode falar. O camarada fala... Aí, não é com força, nem por força, nem por violência. É natural. Natural. Cuidado, não deixe todo mundo botar a mão na sua cabeça, não. Que isso é perigoso. Viu? Ninguém botou a mão em mim, de repente, eu queria falar em português. E não vinha português. Vinha uns negócios todos estranhos. E eu fiquei com medo e com vergonha. E eu não abri a boca, eu estava dando glória a Deus e aleluia. E eu não conseguia mais dar glória a Deus e aleluia. Então eu fiquei com a boca calada e comecei a me tremer assim, sentindo uma alegria que é indescritível. Indescritível. Aí eu não me contive, abri a boca. Quando eu abri a boca para dizer glória a Deus, aí comecei a falar uma variedade de línguas que eu nunca tinha ouvido antes. Aquelas línguas que a gente costumava ouvir ali, eu nunca tinha ouvido. Eu comecei a falar outras coisas, eu fiquei com medo, mas muito alegre. Aí, eita, Jesus batizou, aquele comentário. Eu pedi o pastor para dormir dentro da igreja, o pastor me deu a chave, eu fiquei na igreja. Fiquei a noite toda e a madrugada toda orando, falando de mistérios com Deus, sozinho ali no púlpito da igreja, até o outro dia. Aí já amanheci o dia no matutino. No outro dia já vim para oração de 10 horas, de 9 às 10. Depois vim para oração de meio-dia a 1. Depois vim para o culto à noite. E é inesquecível. Que Deus abençoe o nosso irmão Carlos Emanuel. É uma glória receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, depois que eu disse tudo isso, eu queria saber de vocês. Quem acredita assim como eu penso? Como eu estou dizendo? Deixe no comentário.
Mas se você não acredita, também deixe. Não acredita assim, meu irmão. Acredita assim, 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 assim. Queria muito ler aqui o comentário de vocês, tá bom? Se gostou do conteúdo, me acompanhe aqui. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.